Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver fazendo esse evangelho. E nós estamos fazendo o evangelho para o dia 5 de julho de 2026, capítulo 25, Buscai e Acharei. Essa é a Carmen Matos. Gelson Vieira, sejam todos bem-vindos. Mais um dia juntos, começo de julho. Passaram já 6 meses, já passou metade do ano, e aí a gente tem que colocar em prática o que a gente quer propor para mudar na nossa vida, porque o tempo passa muito rápido. Buscai e achareis. Buscai e acharei. Então a Carmen vai começar com a leitura dela, que é muito legal, e ela coloca também no próprio capítulo, né, para a gente fazer uma leitura, e a gente está aqui no YouTube e no Instagram por 20 minutos, e depois a Carmen faz o autopasse que ela sempre faz, que é maravilhoso. Isso, então vamos encontrar uma posição confortável, fechar os olhos, lembrar que esse é um momento sagrado em que nós estamos recebendo essa espiritualidade maravilhosa no nosso lar, abençoando a nossa família, abençoando o nosso espaço sagrado. Então traz a sua consciência para a sua respiração leve, profunda. Relaxando o corpo, fechando os olhos, se entregando para esse momento. Senhor Jesus, nós nos reunimos mais uma vez em Seu nome, abrindo as portas desse lar e principalmente as portas do nosso coração. Que a Tua presença envolva esse ambiente, harmonize os nossos pensamentos e nos permita ouvir para além das palavras desse Evangelho. A voz silenciosa da consciência. Hoje nós refletimos sobre o Teu convite, buscai e achareis. Tantas vezes repetimos essa frase, mas talvez ainda estejamos aprendendo o que realmente significa buscar. Nos ensine, Mestre, que buscar é muito mais do que desejar. É colocar a alma em movimento. É orientar nossos pensamentos, sentimentos e escolhas na direção daquilo que queremos construir. Afinal, ninguém encontra um caminho caminhando na direção oposta. Nos ajuda a compreender que a vida responde menos aos nossos pedidos e mais àquilo que cultivamos diariamente em nosso íntimo. As tuas leis não funcionam por favoritismo, mas por sintonia. Encontramos aquilo para o qual nos tornamos preparados. Se buscarmos a paz, que aprendemos a cultivar serenidade. Se buscamos amor, que sejamos capazes de amar primeiro. Se buscamos luz, que sejamos e deixemos de alimentar tudo aquilo que fortalece nossas sombras. Quantas vezes desejamos uma vida diferente, mas permanecemos presos aos mesmos medos, ressentimentos e velhos padrões. Pedimos que as circunstâncias mudem, quando talvez o primeiro convite seja transformar quem somos diante delas. Nos ajuda a perceber que buscar não é convencer-te a nos conceder algo. É permitir que nossa alma amadureça para receber aquilo que as tuas leis, em sua infinita sabedoria, já colocam em nosso caminho. Que saibamos usar com responsabilidade o poder que nos deste de escolher onde repousar nossos pensamentos, investir nosso coração e plantar as sementes do futuro. Pois aquilo que alimentamos cresce e muitas vezes encontramos exatamente aquilo que cultivamos. Que nossa maior busca seja por consciência, porque uma consciência iluminada
transforma a nossa maneira de viver e abre caminhos que antes pareciam invisíveis. Nos ensine a buscar a verdade antes de buscarmos a razão, o amor antes da aprovação, a transformação de nós mesmos antes de desejarmos transformar o mundo. Deus, Pai, permanece conosco todos os dias. Que os bons espíritos inspirem nossos pensamentos e fortaleçam a nossa fé. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, mais uma vez um capítulo espetacular, e ele diz o buscai e acharei. E pensar e lembrar que toda vez que Jesus auxiliou, na maioria das vezes que ele auxiliou, ele pedia que a pessoa se aproximasse a ele, ou dizia para o paraplégico, levanta e anda. Então ele instigava no outro o movimento. O movimento de chegar próximo a ele, o movimento de levantar. Então era essa sugestão de Jesus em nós fazermos a movimentação. Então, uma primeira lição desse evangelho é essa colocação que tem que partir de nós o movimento para a gente chegar a esse auxílio dos céus, né? E aqui fala, ajuda para que o céu possa te ajudar, né? Então, é essa máxima de que tem que partir da gente o movimento inicial. Porque se a gente não faz um movimento inicial, e se você está parado, esperando que alguma coisa aconteça, é que você não está pronto para fazer a movimentação que é necessária. Muito interessante, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E é isso, né? Como é que a gente pode se ajudar nesse sentido? É trazendo a consciência, não é? É trazendo a consciência desse poder que Deus nos deu, que Jesus nos lembrou muitas vezes, né? Que temos dentro de nós, quando a gente se ajuda a sair desse lugar do pessimismo, da sensação de impotência, de incapacidade, de tristeza, quando a gente se ajuda, quando a gente se lembra quem realmente somos, nós estamos, tendo essa oportunidade de fazer diferente e de ter uma sintonia com essa energia linda do universo que está sempre provendo, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Que está sempre em ressonância com o que a gente está vibrando. Verdade. E tem uma outra passagem de Jesus, que é a saída de Lázaro, quando Lázaro, as irmãs de Lázaro comunicam a ele que ele já tinha desencarnado e estava já dentro há 4 dias, dentro do local que os judeus costumavam colocar os seus mortos. Jesus chega até ele e diz: saia daí, Lázaro. Então, Jesus, nessa passagem de Lázaro, ele faz o movimento convite a Lázaro para sair de onde ele estava. Aquilo ali é muito mais do que a cena em si, é todo uma analogia. Uma analogia para que a gente faça, né? Então, ele estava dentro de um lugar escuro, ele estava dentro de um lugar que ele estava inerte há algum tempo, e Jesus fala: saia daí, saia desse local em que você se encontra fechado, que é muitas vezes os nossos pensamentos, onde a gente está ali achando que aquilo ali não vai se resolver, a gente não vai sair daquela situação, não tem mais nenhum lugar para ir. Então Jesus está falando: saia para fora.
Então ele convida ele a fazer um movimento de onde ele estava, que era um lugar, né, escuro e sem perspectiva. Ele sai para fora e ele diz, se livra das suas ataduras, daquilo que estava envolvido. Então, muitas coisas que estão muito próximas a gente tem que se livrar. A gente tem que dizer, o que está em mim que não me serve e que eu tenho que deixar ir, para que eu possa continuar. Então, a mensagem, toda a situação em que Jesus se envolve, há uma lição a ser colocada. Sim. Né? E 2000 anos depois, a gente olha para cada passagem dele e a gente entende, nossa, aqui tinha uma mensagem. Sim. Por exemplo, quando Jesus encontra o Bartimeu era um pedinte da rua, e naquela época, Roma, para poder cadastrar quem pedia dinheiro na rua, ele dava um manto que tinha quase que uma permissão do governo, das autoridades, para a pessoa pedir esmola. Então, isso era uma maneira de ter uma ideia de quantas pessoas estavam em situação, né, de pedir esmolas, e também era uma forma de você saber que existia algum cadastro, algum controle. Quando Jesus pede para ele se levantar e se livrar da capa, ele está dizendo que acredite nas suas possibilidades, tire a sua zona de conforto, que era essa capa, e me segue. Então, a todo momento a gente está sendo convidado a deixar a nossa zona de conforto, Sim. a deixar esse lugar onde estava Lázaro, que é o lugar em que ele estava restrito e confinado, para fazer movimento. Jesus convida ao movimento, né? Eu acho incrível, né, como são lindas as analogias, que quando a gente vai estudando, quando a gente vai se preparando, quando a gente vai entendendo o que quis ser dito naquela época e como que ainda é tão fresco, ainda é tão atual na nossa vida, né? Olha que analogia impressionante, né, de Lázaro, por exemplo, né? Como que a gente entra nesses buracos na vida, né? Como que a gente não sabe nem o que a gente quer buscar. Quase como se a gente não se permitisse ter permissão de olhar além, sabe? O que tem atrás desse lugar escuro, desse lugar que parece que não tem muita saída. O que eu quero buscar? O que eu quero fazer se eu sair dali? Quando eu sair dali, né? A gente precisa ter muito essa clareza, não é? Porque muitas vezes a gente tem essa expectativa, e eu trabalhei hoje na minha terapia com isso, do Salvador, né? Daquele que vem, que te salve, que te estenda a mão e que te levante. Quando alguém te estende a mão, não é necessariamente para te levantar. Quando alguém te estende a mão, quando Jesus te estende a mão, quando um amigo vem e te estende a mão, é aquela certeza de que você não está sozinho, mas que você tem que levantar, você tem que fazer o seu movimento para chegar até aquela mão. É verdade. E é interessante que nesse capítulo, logo depois que ele fala desse buscar e acharei, e essa questão de Lázaro, ele coloca essa metáfora também, olhar e os pássaros no céu, que a eles tudo é provido. Um pássaro não guarda, um pássaro não tem dúvida do que ele vai conseguir no dia seguinte, e a metáfora aí é quando você se levanta para fazer um movimento, o universo vai prover aquilo que é necessário, tal qual ele provê para um pássaro que está fazendo aquilo que lhe cabe, é o voo, é a busca da comida. Então o pássaro tem o suficiente para ele, porque ele encontra na natureza e no caminho dele o que é suficiente. Qual é a analogia que a gente faz? A gente faz a analogia de que quando a gente faz esse movimento de sair desse lugar que estava, desse lugar escuro, desse lugar de inércia, e a gente sai para fora, o universo vai prover para você aquilo que lhe é necessário. E o problema é que muitas vezes a gente acha que o que a gente precisa é determinada coisa. Então, aquela situação específica que você imagina na sua mente,
aquela pessoa específica que você imagina que vai entrar no seu caminho e aquela oportunidade específica. Mas só que existe uma sabedoria maior te colocando em situações em que vai dizer, aqui tem coisa para aprender. Aprenda essa lição primeiro, para que você possa dar sequência ao que vem depois. Então, assim, voltando ao tema, né? Buscai e achareis. A gente, para buscar algo, a gente precisa estar, primeiro, claro do que a gente está querendo encontrar. Com certeza. Tem que ter clareza, tem que ter uma visão do que a gente está buscando. Mas a gente está buscando para quê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo principal daquilo? Porque tem uma diferença quando você está falando, né, do que a gente acha. O ego ele gosta muito de interferir e trazer condições, né? Então, assim, quando a gente quer algo verdadeiramente e aquilo tem uma proposta, aquilo faz um sentido muito mais profundo do que a superfície do que o ego quer. É verdade. O ego quer tudo muito mais superficial, muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prazeroso. Então, será que se a gente conseguir dar uma paradinha hoje e pensar o que eu estou buscando na minha vida? Qual é o meu objetivo na minha vida, né? E aí vai um dia de cada vez, né? A gente vai um dia de cada vez buscando o que a gente quer para a nossa vida e o que aquilo pode trazer de benefício, não só para a gente, mas em benefício para todos que estão à nossa volta. É verdade. E não é à toa que cada vez que Jesus chamava as pessoas, muitas das vezes, ele perguntava, o que você quer que eu faça? Então a pessoa estava diante de alguém que tinha toda a possibilidade de fazer o que ela queria, e se nesse pedido ela fizesse alguma coisa que talvez não fosse exatamente aquilo que ela precisasse, então existem casos, por exemplo, do cego que pede para ver, mas ele sai dali com a vista curada e ele vai fazer o quê? Ele vai buscar aquele que ele quer fazer a vingança. Então recebeu o que ele pediu, só que aquele pedido dele ele não estava preparado para receber aquilo. Então ele recebeu a vista, ele foi lá e procurou o inimigo para fazer uma vingança. Seria melhor que ele, ao se reconhecer, dizer, eu ainda tenho muito ódio de um inimigo. O que eu peço é que esse sentimento eu transforme num sentimento melhor. Só que pelo conhecimento dele ali, ele pediu uma coisa que ele recebeu, porque estava Jesus justamente fazendo essa lição de dizer, muitos estão recebendo e não estão trabalhando aquilo da forma que deveria. Isso, então a gente entende que esse buscar, nesse caso, né, nesse exemplo que você está trazendo, o buscar dessa pessoa de enxergar de novo não era para ter consciência da beleza que o mundo tem, consciência da possibilidade de ver tudo que está à sua volta, mas o buscar da visão dele era para se vingar, né? É verdade. Então, e houve um outro cego em que Jesus fez a mesma pergunta e ele respondeu que eu veja, mas Jesus compreendeu que a intenção dele era ver o mundo de uma forma diferente. Então Jesus não só concedeu novamente a visão, como concedeu também ele um entendimento melhor das coisas. E aí foi aquele pedido feito com o melhor que seria para nós. Maravilha. Então a gente já chegou aqui no nosso tempo limite do nosso evangelho. A gente traz uma gratidão enorme no coração, gratidão a todos que estão aqui presentes, e vamos lá olhar a gravação que vai estar com um alto passe para a gente dar continuidade a esse trabalho de hoje, tá bom? Ok. Beijo, pegue a sua água. Tudo de bom.